Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do desenvolvimento da salvação. Hoje vamos tratar dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós estamos num crescente de entendimento. A primeira coisa que fizemos foi falar das justificativas. Por que tratar desse assunto? Tratamos em seguida do valor da Bíblia. A Bíblia é a base de todo entendimento. A palavra de Deus é a verdade, não é uma verdade, não é uma opção, é a única verdade. Por que a única verdade? Porque é a verdade revelada pelo próprio Deus, e Deus é o criador de todo o universo. Deus é o criador de toda a vida. Deus é aquele que nos trouxe à existência e que, segundo a própria Bíblia, vai recolher nossas almas. Quando o nosso corpo voltar ao pó, a alma volta para Deus que a deu. Ele é o juiz, ele é o Senhor. A verdade que interessa é a dele. Nossas verdades são meras opiniões e conjecturas. A única verdade que realmente interessa é a verdade que Deus revelou, a sua palavra. Tudo que estiver à sua volta, tudo que estiver acontecendo, tudo na sua vida deve ser visto pelas lentes da Bíblia, pela palavra de Deus, pela verdade revelada. É ela que lança luz sobre as nossas vidas. Além disso, nós continuamos crescendo, nós continuamos desenvolvendo, nós tratamos sempre mais e mais e chegamos agora a esse ponto em que vamos falar dos filhos de Deus. Por que os filhos de Deus? Todo homem não é filho de Deus? Não. Segundo a Bíblia, não. Leia João, no seu Evangelho, no capítulo 1, os versículos 12 a 14 e diversas outras passagens que nós vamos citar agora nesse estudo. Entenda qual é a realidade. Todo homem, como você já viu, nasce pecador e, portanto, nasce condenado ao inferno e não é filho de Deus, é mera criatura, não tem direitos diante de Deus. Portanto, como você adquire seus direitos diante de Deus? Como você vai se posicionar diante de Deus para que a graça de Deus, a salvação de Deus te alcance? Vamos tratar disso. Vou colocar aqui na nossa tela o material do nosso estudo, pronto, já está na tela e eu estou pequeno aqui do lado. Vamos seguir por aqui então. Filhos de Deus. O Deus único e verdadeiro, cuja existência é proclamada por toda a sua criação, não podendo ser conhecido e nem compreendido pela mente humana que está decaída no pecado, jamais poderia ser alcançado por qualquer esforço ou mérito do homem. Tentaram fazer isso na Torre de Babel. Ofendeu tanto a Deus que o Espírito Santo de Deus desceu e confundiu as línguas e confundiu os homens, porque os homens só se reuniam para praticar pecado e ofender a Deus. O homem não é capaz de ir até Deus, é Deus que precisa ir até o homem. O homem não tem capacidade de verdadeiramente buscar a Deus, ficando o homem reduzido à busca de simples religiosidade. Nós vamos ver Atos 14, 16, Colossenses 2, 8, 1 Timóteo 4, 1, 2, e sendo certo que Deus jamais criou religião alguma. Qual é a função da religião? O que é religião? Religião significa aquele religare, o homem ser religado a Deus. E por que o homem está desligado de Deus? Por causa do pecado. Existe um Deus que é santo, 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 e o homem que é pecador. O Deus santo não consegue ter comunhão com o homem pecador por causa do pecado.
O homem não pode ir até Deus por causa do pecado. A religião, a ideia da religião é religar a Deus, mas é só Deus que pode religar o homem a ele. Deus não estabeleceu religiões, Deus estabeleceu o único caminho. Deus revelou a verdade e estabeleceu a verdade, o caminho, a vida em Cristo Jesus. Quis Deus se revelar ao homem, fazendo com que essa revelação fosse escrita. Por que ser escrita? A fim de preservar os homens das deturpações da verdade. É o que mais existe hoje em dia. Quantas deturpações não surgiram no curso da história? A própria Bíblia relata os homens deturpando a verdade de Deus. Atos 14:16, o que diz? O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus permitiu. Não querem buscar a Deus, não querem andar com Deus? Andem pelos seus próprios caminhos. Mas, como tudo, lembrem-se, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Aquilo que aprendemos quando somos crianças. Tudo que você faz traz consequências. Toda consequência que vier, você deve arcar com as consequências. Se você caminha para longe de Deus, o que você vai colher no final da sua vida quando for apresentado a Deus? Condenação. Se você busca a Deus, o próprio Deus é galardoador daqueles que o buscam. Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não permita que ninguém te engane. E nisso surgiram muitas religiões, criando as suas filosofias próprias, as suas sutilezas próprias, as suas mentiras próprias. Se não foi a verdade estabelecida por Deus, é uma vã filosofia, é uma vã sutileza, porque o que Deus ensinou, Cristo, quando veio, ele reforçou. Como nós já dissemos antes, lá em Lucas 24:47, Jesus explicou aos discípulos qual era a verdade, explicou como entender a Bíblia, e isso nos trouxe a doutrina dos apóstolos, de Atos 2:42. Atos 2:42 nos mostra que os apóstolos falavam uma única doutrina. A igreja primitiva tinha uma única doutrina. A reforma protestante foi buscar de volta essa única doutrina, e nós devemos caminhar sempre na mesma única doutrina, a fé bíblica reformada. Essa é a doutrina dos apóstolos. 1 Timóteo 4:1-2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Quais são os espíritos que estão pelo mundo? Deus é soberano, todo aquele que morre, a alma vai para Deus. Existe algum espírito solto? Nenhum. Deus é todo-poderoso. Que tipo de espírito está solto no mundo? Demônios. Demônios estão soltos, mentindo, enganando, fazendo todas as operações de Satanás, do erro, da mentira e do engano, para conduzir as pessoas para longe de Deus. Quem não vai ser enganado? Quem conhece a Bíblia. Então, com isso, obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. De tudo isso, vamos prosseguir. Todo homem nasce para a vida na carne, mas estando morto espiritualmente. Incrível, nós nascemos mortos espiritualmente, como está em Efésios 2:1. Vamos ler logo ali embaixo. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando você descobre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida, você que estava morto em delitos e pecados, você que era morto espiritualmente,
começa a ter vida. É quando você vai ter a fé em Cristo Jesus que você começa a ter vida, é que você vai nascer de verdade. E se não aprouver a Deus enviar seu Espírito Santo para que habite no homem, este morrerá nos seus pecados. Se o Espírito Santo não chegar, não regenerar e a pessoa não tiver a mentalidade trocada pelo Espírito Santo, a pessoa vai morrer nos seus pecados e estará condenada eternamente. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, ninguém escolhe Jesus. Eu decidi seguir Jesus. Não, a Bíblia está dizendo que não é você que escolhe a Jesus, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Aquele que Deus escolhe salvar, o Espírito Santo chega, abre os olhos espirituais e é a partir daí que a pessoa quer ir para Jesus. Quando nós dizemos que escolhi Jesus e vou para Jesus, é porque Jesus já chegou primeiro e te escolheu para ele. A obra começa de Deus para nós. Então, prosseguindo, as promessas contidas na revelação de Deus no Antigo Testamento se cumpriram lá na plenitude dos tempos. Quando foi a plenitude dos tempos? É o que está escrito lá no texto de 1 Coríntios 10, 11. O eterno Filho de Deus fazendo-se homem. Deus nascendo como homem, Deus que criou o universo, portanto, já existia, fazendo-se homem. Então, só isso já nos ensina muita coisa. Primeiro que Maria não é a mãe de Deus, porque se Deus já existia muito tempo antes dela, não foi ela que o trouxe à existência, ele já existia. Tanto é que quando quem lê Bíblia vê a própria oração de Maria chamando aquele que viria de seu Senhor. Ainda não tinha nascido dela e ela já o tratava como seu Senhor, porque ele é o Senhor. Ele é o Deus Criador que trouxe todas as coisas à existência. Esse é Jesus, o eterno Filho de Deus, fazendo-se homem e habitando entre nós, ensinando o verdadeiro entendimento acerca das Escrituras Sagradas e de Deus, como está lá em Lucas 24, 45. Iniciando a aliança do pacto da graça, estabelecendo o acesso ao reino de Deus para a humanidade perdida para o pecado, e faz isso através da adoção como filhos de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus, como está escrito lá em Gálatas 4, de 4 a 7. Vamos dar uma olhadinha em todos esses textos que citamos. Eita, pulou aqui. Vamos voltar lá. Essas coisas acontecem. Tecnologia é uma benção, mas de vez em quando dá essas coisas. Vamos voltar. Pronto, aqui. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É Deus que nos abre o entendimento. Já viu gente que leu a Bíblia inteira e não entendeu nada? Porque o Espírito Santo que revelou a Bíblia, hoje ele vem sobre os que são adotados por Deus, os que são feitos filhos de Deus, e lhes abre o entendimento para compreender as Escrituras. Nós vemos pessoas que têm milhares de versículos decorados e saem distorcendo a Bíblia toda, porque o Espírito Santo não lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Precisa de altíssimo nível para compreender as coisas elementares da Bíblia? Não. A doutrina da perspicuidade, da clareza da Escritura, diz que até um completo analfabeto
Se ouvir alguém expondo a Bíblia, lendo a Bíblia para ele, ele compreende todos os princípios básicos, mínimos, elementares, para crer que Jesus Cristo é o Senhor e que apenas pela fé nele nós temos a salvação. Porque isso procede do Espírito Santo. Gálatas 4, de 4 a 7, diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar dessa lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Hoje, quem não tem o Espírito Santo é escravo do pecado, é escravo de Satanás, é verdadeiramente chamado de filho de Belial, porque está contra Deus e contra todo o pensamento que se chama Deus. Agora, o Espírito Santo vindo habitar na sua vida, você deixa de ser escravo e se torna filho. O texto de Gálatas, ele vem falar justamente daqueles que estavam no lar, numa casa, como nós falamos no estudo anterior. Aquele que estava numa casa e era escravo. E, de fato, quando você se torna crente, você está se tornando escravo de Deus. Por isso, nós dizemos que ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor porque nós somos os seus escravos. Agora, a adoção como filho de Deus faz com que a gente vá além, com que a gente vá muito além e deixemos de ser escravos e nos tornemos filhos, porque a lei de Israel no Antigo Testamento permitia que o escravo, terminado o tempo da sua escravidão, pudesse optar por ficar naquela casa e ser tratado como filho. Nós assim somos adotados, porque o grande herdeiro, dono da casa, o Filho de Deus, aquele que era o herdeiro, ele assim permitiu. Se o herdeiro não permitir, os escravos não podem ser aceitos, mas Cristo nos aceitou. E ele mesmo pagou o preço por nós. Então, queridos, os rituais, cerimônias, festas que os judeus praticavam, que serviam de sombras que apontavam para o Cristo que haveria de vir, tornaram-se uma forma de escravidão, da qual Cristo veio nos libertar. Todas as coisas que Deus determinou para sua comunhão com Israel, elas eram temporárias, imperfeitas, tornaram-se coisas do passado. E isso aponta para muitas práticas da igreja de hoje. Precisamos ungir com óleo. O óleo aponta para o Cristo. Ora, se Cristo já habita em nós, pelo seu Espírito, para que o óleo? Da mesma maneira, os rituais, as igrejas judaizantes, com aquele monte de símbolos judaicos dentro da igreja, tudo isso era sombra, tudo isso apontava para o Cristo que haveria de vir. Irmãos, Cristo já veio. E Cristo hoje habita em nós pelo seu Espírito Santo e pela palavra que nos foi dada. Vamos viver o Cristo e não as sombras que apontam para o Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O sábado era o dia sagrado do judeu. No cristianismo, como Cristo ressuscitou no domingo, o dia do Senhor passou a ser o domingo. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos, leia o Novo Testamento. Tem coisas que nós não podemos ter dúvidas, e a palavra de Deus é clara, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Lucas 16, 16. Lei e os profetas. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Gálatas 4:9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, porque Deus já te conhece primeiro, foi ele que te trouxe à existência.
Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Por que voltar se você já tem Cristo? Você já é filho de Deus. Para de ficar voltando para a lama. Você se tornou ovelha, você deixou de ser o porco que rola na lama. Volte-se como ovelha para o aprisco do Senhor. Foi retirada, portanto, a distinção entre judeu e gentio. Agora é tudo um povo só no Senhor, desde que estejam em Cristo. Todos os que estão em Cristo são a semente de Abraão, como está em Romanos 9, 6 a 8, Efésios 2, 14 a 16. O ministério público de Jesus foi rejeitado pelos judeus para cumprimento da Bíblia, das Escrituras, e a todos aqueles que tiverem a fé em Cristo, gerada neles pela ação soberana de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo? Somente aqueles em quem houve a aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor é que lhes foi dada a oportunidade de serem feitos filhos de Deus, porque o homem não nasce filho de Deus. O homem é aceito como filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Romanos 9, de 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ela nunca falhou, não falha e nunca falhará. E todos os tempos que estamos vivendo são necessários porque Deus disse que iriam acontecer. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, os judeus deixaram de ser a promessa de Deus, porque a promessa de Deus vem pela fé. A fé em Cristo Jesus, essa é a promessa. Efésios 2, 14 e 16, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, um novo povo, uma nova igreja, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pela cruz, Jesus destruiu a inimizade entre Deus e o homem, ou seja, o pecado, porque a justiça de Cristo se aplica a todo aquele que nele crê. O Israel antigo e o novo Israel, a antiga aliança e a nova aliança, todos reunidos num só povo, a igreja. João 1, de 11 a 13, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você foi aceito em Cristo Jesus, se você teve fé em Cristo Jesus, foi pela operação do Espírito Santo, e isso procede da vontade de Deus. Não foi da sua vontade, não foi da vontade do seu pecado, foi da vontade de Deus que te salvou. Vamos prosseguir. O reino de Deus está dentro do povo de Deus. Lucas 17, 20 e 21, Jesus falou isso. O reino de Deus já está presente em cada pessoa em quem habita o Espírito Santo. Porém, o reino de Deus para cada pessoa só vai alcançar sua perfeição na glória de Deus. Lucas 17, 21 diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está.
porque o reino de Deus está dentro de vós. Aqui se junta o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 12, em que vai explicar a igreja como corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, como membro desse corpo. É importante não confundir com as falsas doutrinas que dizem que você é a igreja. Não, você é membro da igreja, você é parte da igreja. O que Jesus ensinou é que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. A igreja só acontece, só existe igreja, quando pelo menos 2 pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus, fazendo a vontade dele. Fora isso, nós somos apenas membros da igreja. Por que isso? Para mostrar a nossa fraqueza, para mostrar a nossa fragilidade. Sozinhos, sem que haja um outro irmão, para que possamos ser advertidos, admoestados, ensinados, edificados, nós vamos caminhar para o pecado. O Espírito Santo habitando em nós nos mostra, pela lei, o pecado, aquela eterna vontade de querer decair, a velha criatura sempre lutando contra cada um de nós. Paulo mesmo enfatizou isso: o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero fazer, esse faço. Nós temos que estar atentos o tempo todo e, como adultos e não como crianças espirituais, acharmos que somos igrejas isoladas. Isso não existe. É falsa doutrina que não procede de Deus. Sendo feitos filhos de Deus, somos tornados herdeiros de Deus e, portanto, temos parte na herança junto com Cristo, como está em Romanos 8,17, Gálatas 3,29, Efésios 3,6, Tito 3,7, Hebreus 6,17, Tiago 2,5. É uma doutrina bíblica, a Bíblia está dizendo. Porém, essa é uma herança apenas para aqueles que o Pai enviou ao Filho. Os filhos de Deus, como está em João 6,44, que nós já lemos e vamos ler de novo, porque precisamos fixar esses entendimentos. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que escolhe os seus filhos, como está em João 15,16, e também já vimos. A diferença entre os que apenas frequentam as igrejas e os que verdadeiramente são filhos de Deus está na obediência humilde, amorosa, agradecida aos ensinamentos de Jesus, a Bíblia, que levam aos frutos do Espírito Santo em nós. Percebeu? Você quer saber se você está indo à toa na igreja ou se você realmente é um filho de Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem obediência humilde. Por que obediência humilde? Porque o que fez cair Satanás e seus anjos? O que fez cair Adão e Eva? Orgulho, vaidade, soberba. Filho de Deus tem obediência humilde. Obediência amorosa. Você ama o Deus que te salvou. Obediência agradecida. E tudo isso deve transformar a sua vida, o seu caráter, te levando aos frutos do Espírito Santo em nós, conforme os textos de Mateus 7, 17 e 20, 1 Coríntios 3, de 13 a 15, Gálatas 5, 22, 23 e 1 João 2, 19. Tudo isso nós já conhecemos, tudo isso nós já vimos e vamos reforçar. Romanos 8, 17. Ora, se sois filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com ele nós sofremos, também com ele seremos glorificados. Gálatas 3, 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios 3, 6, a saber que os gentios são co-herdeiros. Nós somos gentios, nenhum de nós nasceu judeus, então nós somos co-herdeiros,
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus no meio do Evangelho, por meio do seu Evangelho. Tito 3,7, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Hebreus 6,17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, portanto, Deus não muda seu propósito. Sabe aquela conversinha de que cair da salvação. Não, ou você é crente ou não é crente. Ou você tem as marcas da salvação de Cristo, ou o Espírito Santo habita em você, ou não habita. Porque se o Espírito Santo habita em você, o propósito é imutável. A promessa no propósito de Deus é imutável. E o próprio Deus se interpôs com juramento. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos fraquezas, temos altos e baixos, como Paulo teve, como Pedro teve, como todos os apóstolos tiveram. Temos os momentos de fraqueza, como o próprio Elias teve, mas em tudo isso, nós temos o Senhor nos apoiando. O Senhor envia anjos para nos ajudar, como enviou para Elias, como o próprio Paulo fala, de que muitas vezes as pessoas chegavam a hospedar anjos sem nem ao menos o saber. O Senhor mantém firme a sua promessa. Conheçam e confiem nele. Caminhe com firmeza na verdadeira fé em Cristo Jesus. Tiago 2,5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? João 6,44, que já vimos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se é o Espírito Santo que chega na sua vida, é porque o Pai enviou, e enviou para a salvação em Cristo Jesus. Por isso a fé em Jesus, e por isso você será ressuscitado no último dia. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Tenha fé e conheça e dê fruto. O seu cristianismo tem que dar fruto. Dê fruto. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, colaborando com a obra do Espírito Santo, transformando o seu caráter, aprofundando-se na palavra de Deus, sendo instrumento de Deus, dando fruto na obra de Deus. Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda árvore produz bons frutos. Jesus falando. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos do seu cristianismo? Você tem apresentado frutos ao Senhor, primeiro na sua própria vida, a transformação do seu ser, do seu caráter, do seu coração, e aí você começa a frutificar para fora, porque as pessoas vão ver Cristo na sua vida e vão desejar esse Cristo. Aí você estará realmente evangelizando, praticando missões, cumprindo o ID do Senhor. 1 Coríntios 3, 13 a 15, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo do Espírito Santo não é um incêndio sobre a face da terra, como muitos distorcem a palavra de Deus. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará, o próprio Espírito Santo prova o que cada um de nós está fazendo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o fundamento é Cristo, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano.
mas esse mesmo será salvo. Se você não observar corretamente o fundamento, o Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, a sua obra vai sofrer dano. Você não vai receber galardão, mas pode ser salvo, se verdadeiramente tiver fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e a sua vida precisa manifestar esses frutos do Espírito Santo na sua vida. 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porquanto, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Queridos, se há pessoas que você pregou, que você ensinou, como diz também o livro de Hebreus, se eles saem de Cristo, se eles se afastam, se eles não querem o Senhor, nunca foram de Cristo. Vieram apenas pela religiosidade, não vieram pelo Senhor. Então, não se desespere, busquemos apenas as ovelhas do Senhor. Sobre os demais, ore, descanse, mas que não seja você a ser contado entre aqueles que se afastam de Deus porque nunca pertenceram a Ele. O chamado de Deus aos seus filhos jamais foi para inércia, para ficar parado. Crente não é chamado para ficar no banquinho, mas para seguirmos o exemplo de Cristo, tornando-nos seus discípulos para buscarmos ser iguais a Ele, como diz 1 Pedro 2,21, embora nunca possamos alcançar tão elevada posição, pois somos apenas homens, santificados em Jesus, enquanto Jesus é um homem perfeitamente santo em si mesmo e também é Deus. 1 Pedro, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E como Paulo diz, sigam o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Então, nós temos que dar exemplo. Nós temos que ter vida de santidade, vida de testemunho. Quem quiser seguir a Cristo deve primeiro cooperar com a transformação que o Espírito Santo está operando em todos os aspectos do seu próprio ser. Romanos 12, de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que tem muita crente paranoico, frequentando tudo quanto é médico, desesperado? Porque não se permite dar frutos, não se permite ser transformado, quer continuar a mesma pessoa e, no entanto, quer ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto não se colocar como Deus quer que você se coloque. E isso requer transformação. Não é uma questão de roupas, não é uma questão de estereótipo, não é uma questão de botar terno e gravata e sair meio-dia debaixo de sol. Não é isso. É uma transformação de dentro para fora. É uma transformação do seu ser. É uma operação que a palavra de Deus opera em você e tem que dar frutos. Então, se você é filho de Deus, como nós dissemos, você é adotado pelo Senhor. E essa mudança que o Espírito Santo faz é uma regeneração. E essas duas doutrinas bíblicas da salvação, embora permaneçam juntas, são distintas entre si. Elas virão e elas vão agir na sua vida. Depois nós continuamos. Releia, ouça novamente, veja cada passagem bíblica e permita que o Senhor opere, transforme a sua vida, colabore com a obra do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar?
Pai querido, eu te peço, opera, Senhor, nas nossas mentes, nossos corações. Quebra, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Tira de nós, Senhor, toda resistência e que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir no nosso ser. Muda-nos, transforma-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, e nos faça entender o grande valor de sermos filhos de Deus. Nós somos adotados em ti, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, abençoa-nos, usa-nos, Senhor. Frutifica em nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou sair aqui dessa tela e vamos encerrar para depois voltarmos com a continuação desse desenvolvimento da salvação. O Senhor abençoe você e a todos os seus, em nome de Jesus. Amém e amém.